Olá pessoal, estamos de volta agora. Uma questão bastante interessante, aqui não conta o inteiro depoimento do deputado Márcio Moraes Alves. Essa foi a desculpa que o regime vai encontrar para o endurecimento, para a linha dura do regime. Você tem até o AI-5, algumas pessoas dizem uma ditadura bastante envergonhada, a tentativa do Castelo Branco, inclusive, de que houvesse uma eleição, depois a entrada do Costa e Silva, que já fazia parte da linha dura do regime, e com esse depoimento do deputado Márcio. Para quem não conhece o depoimento do deputado Márcio, com um endurecimento dentro de locais militares em que a presidência e o alto comando militar não tomava atitudes em relação à violência, à tortura e outras coisas que o regime fazia, sendo que isso não estava legalizado, o deputado Márcio Moraes Alves vai fazer um depoimento em setembro de 68, ali no Congresso, em que ele vai propor que as esposas dos militares façam greve de sexo, Ele vai propor que as esposas dos militares façam greve de sexo para que os militares abram mão daquele endurecimento do regime militar, que chame eleições, Bastante coisas, esses momentos. É incrível que próximo a isso você vai ter uma aliança. Você lembra que o Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, durante o início do golpe, ele vai apoiar o golpe de 64, que os militares chamam de revolução, e depois ele não tem possibilidade de ser candidato a presidente, ele vai se aliar com antigos inimigos, com o Juscelino Kubitschek, com o João Goulart, para ser contrário ao regime. Até o próprio Carlos Lacerda, alto representante da direita, defensor dos militares, até ele pula de lado. As pessoas do outro lado não ficam satisfeitas também de ver quem foi atacado. Juscelino quase recebeu um golpe, o Lacerda foi grande incentivador. O Lacerda era um grande orador, falava muito bem, arrastava multidões nesse sentido, um político de direita muito popular no Rio de Janeiro, no estado da Guanabara, e o Jango também, que foi acusado sempre pelo Lacerda. O Lacerda sempre conspirou contra o Jango para ajudar a ditadura. Então, vai ter, em 68, com o Costa e Silva, depois do Castelo Branco chegando ao poder, você já tem uma tendência da linha dura estar no poder. Em 68, apesar de ter uma Constituição em 67, comandada aí pelos próprios militares, depois já do golpe de 64, em 68, depois desse depoimento do Márcio, que o Márcio pede para que os militares, que as esposas dos militares façam greve de sexo, Bastante interessante isso. O governo pede, aqui também não está escrito, o governo militar pede autorização para o Congresso para poder processar o deputado. O Congresso não dá essa autorização e o Costa Silva vai articular o que nós chamamos de AI-5, Ato Institucional número 5, dos AIs, dos atos institucionais, o mais duro, só lá no finalzinho da ditadura que ele vai sair de voga, numa emenda na Constituição, que vai tirar a validade do AI-5. E o AI-5, você sabe, ele vai dar a possibilidade do presidente convocar recesso, chamar o recesso tanto do Congresso Nacional, como de assembleias legislativas estaduais, como de Câmara de Vereadores. E dá a possibilidade também de intervenção do presidente, na época o Costa e Silva, intervir em estados, municípios, dá essa possibilidade. Então vai tirar direitos políticos, todo mundo vai ser caçado ali, não só o Márcio, o Congresso vai ser fechado, e tira direitos civis, de liberdade, por exemplo, direito ao habeas corpus, que a gente fala tanto, O que é o habeas corpus? O habeas corpus é o direito sobre o seu corpo, que você tenha o seu corpo. Então, ele geralmente utilizado quando há alguma ilegalidade na prisão, mas bastante utilizado, principalmente nesse período, quando as pessoas ficam presas por um período superior ao permitido pelas próprias leis. Então você tinha casos de sequestros de políticos ou de outros grupos contrários ao regime, e ali a lei dizia que só podia ficar tantos dias preso para investigação e ficava mais dias. E uma das coisas do habeas corpus é que ele pode ser impenetrado por qualquer pessoa, não por quem está sofrendo a violência ou quem está sofrendo a restrição à liberdade, no caso, a restrição ao direito ao seu corpo,
ou está sofrendo violência, ou que está lhe faltando um direito, que não lhe dá direito de locomoção, direito de ir e vir, direito ao corpo. Então qualquer pessoa, não precisa ser um advogado não, qualquer pessoa que não for quem está sofrendo essa injustiça, ela pode escrever à mão e penetrar, e os tribunais têm a obrigação, como é um direito fundamental, um dos direitos mais fundamentais, os tribunais têm a obrigação de julgar ele mais rápido. Então ele pode ser feito à mão, papel de pão, pega o papel de pão ali, papel do açougue, não existe mais papel de açougue, né? Tô ficando um pouco velho. Então você escreve à mão, entra ali. Então você teve vários casos, o Miguel Arraes, o próprio Carlos Lacerda, várias outras pessoas que eram presas e ficavam em interrogatório. Na verdade, para tortura era mais difícil provar isso, mas ficava em interrogatório ali mais tempo do que a lei permitia. Então vai acabar o habeas corpus também para motivos políticos, com o AI-5, para crimes que o regime dizia político, vai proibir manifestações políticas. Então o AI-5 é grande representante, final de 68, né, dezembro de 68, é o grande representante da linha dura, é a ditadura. Se nós tivermos a ditadura um pouco envergonhada até 68, no final de 68 você tem a ditadura escancarada, a vitória da linha dura da ditadura. E também os grupos armados começam, no Brasil não são tantos, mas você tem alguns grupos armados, tentativa de luta armada para acabar com a ditadura. Depois de 68 também os grupos armados, AP, ALN e outros grupos ganhando mais dimensão na história brasileira. Então, considerando o contexto histórico descrito aí, o AI-5, o que ele vai? Ele não vai restaurar a democracia, ele vai tirar a democracia, ele vai desrespeitar a Constituição que está na época de 67, tá bom? É uma Constituição feita sob o comando dos próprios militares, e direitos civis, por exemplo, direito à manifestação, direito ao habeas corpus, a partir de 68. A alternativa correta é de desejo de fazer mais de 800 pontos no Enem e conquistar aquela vaga tão sonhada. Gente, acompanha a gente, entende o Enem por Matheus Prata, tem correção de questão, tem dica para redação, tem aula, tem tudo. Acompanha aí o canal, um grande prazer estar com vocês. E para quem quiser o material com todas essas questões, tudo que já caiu no Enem até hoje, inclusive presídios, www.cursoenem.org.br. Beijo para vocês!